Depois desse episódio que você resolveu se separar ou ainda não? Foi. Aí, não, eu já tava com isso na cabeça, né? E depois disso ainda, principalmente. E ele saiu, e quando ele saiu, aí eu peguei o meu celular, liguei pra Tina. Falei, Tina, pelo amor de Deus, socorro, o que eu faço? Me ajuda, o que eu faço agora e tal. E ela falou assim, Raquel, tem uma instituição que cuida de crianças vítimas de violência e tal, chama CARI. Procura aí na internet e tal, pra eles te ajudarem a fazerem alguma coisa e tal. Porque a Tina morava 3 horas da minha casa, sabe? E tava dezembro, meio do inverno europeu, frio pra caramba do lado de fora. Eu com 2 crianças recém-paridas, sabe? Amamentando, com o peito cheio de leite. E o que eu faço, Tina? Pelo amor de Deus. Ela falou, entra em contato com esse. Eu botei na internet o nome, pesquisei, tinha um número de ajuda. E como tava em época de Natal, tipo férias de Natal, era por volta do dia 26, 27, talvez assim, de dezembro, pouco depois do Natal. E aí tinha uma mensagem automática falando que em caso de emergência, que eles estavam no recesso, em caso de emergência, ligar para a Cruz Vermelha. Liguei para a Cruz Vermelha, relatei absolutamente tudo o que tinha acontecido, eles pediram para mim ligar para o Hospital Regional. Liguei para o Hospital Regional, relatei tudo o que tinha acontecido, falei, o que eu faço? Eles falaram, pega suas filhas e vem aqui para o hospital. Perguntei, vai demorar? Quanto tempo isso demora? Porque, né? Aí eles falaram, provavelmente a noite inteira, né? Então, assim, pega as coisas das suas filhas e tal. Desliguei o telefone, subi, preparei bolsinha de uma, bolsinha de outra, não sei o quê, e fralda e roupinha e tal, não sei o quê. Eu tive que me trocar, fiz aquilo tudo o mais rápido que eu pude. Mas eu já tinha perdido tempo ligando pra Tina, ligando, explicando tudo pra Cruz Vermelha, ligando, explicando... Pra uma, liga pra outra. E depois você se arrumar. E foi coisa, assim, de 40 minutos. Ele foi na missa e voltou. Bem rápido, assim. Era próximo de casa. E quando ele chegou, já me viu, assim, com as malas, onde você vai, o que você tá fazendo e tal, não sei o que, e não me permitiu sair de casa naquele momento. Então, fiquei naquela situação até janeiro, né? Porque ele tava de férias do trabalho dele de dia, mas ele trabalhava, aos finais de semana ele trabalhava de madrugada, né? Então eu tava conversando e resolvendo como é que eu iria fazer com relação aos documentos da Isabela, porque a Isabela ainda não era registrada, assim, não tinha passaporte, né? E pra gente, mulher brasileira, no exterior e tal, o que a gente tem de mais precioso é o nosso passaporte, porque se acontece qualquer coisa, você pega as crianças e vem pra casa. Então, assim, eu já tava vendo como é que eu iria fazer com relação à documentação dela, tentando convencê-lo a tirar os documentos dela pra gente poder vir pro Brasil e realmente sair daquela situação de uma vez por todas, né? E aí eu tava tentando resolver isso, essa questão de passaporte, só que aí tava abrindo, né? Tava reabrindo as embaixadas, porque era janeiro. Então eu tive que esperar aquele tempo para poder, porque eu precisava da autorização dele para retirar os passaportes, a documentação dela e a cidadania dela brasileira. E aí, quando foi em janeiro, eu fui numa consulta normal, uma consulta de rotina da Isabela, das enfermeiras que iriam medir e pesar. E eu não fui preparada para absolutamente nada. Eu saí com uma bolsinha pequena, só com uma fralda, uma mudinha de roupa, porque era só ir lá, medir, pesar, consulta de 15 minutos, assim, e voltar. E aí eu sentei, a enfermeira examinou ela e depois a enfermeira veio fazer perguntas, assim, pra mim, que é normal dele, sabe? Como é que você tá? Como é que tá a amamentação? Como é que você tá se sentindo e tal? E aí eu desabei. Tá dormindo bem? Como é que tá a sua alimentação? Tá se amamentando? Como é que tá a sua rede de apoio? Ela fez todas essas perguntas, assim, pra mim. Principalmente por saber que eu não sou irlandesa e tal. Então, era uma preocupação ali dela. E aí, foi quando eu desabei. Comecei a chorar. Porque eu tava guardando muito aquilo, assim, dentro de mim. Foi a primeira pessoa que se abriu, assim, pra mim. Pra, tipo... E eu já a conhecia, porque ela já tinha acompanhado toda a parte da Júlia. Então, eu me senti, assim... Achei até que eu tava falando com uma amiga, né? Assim, viajei. E aí você contou tudo? Contei o que tinha acontecido naquela noite. E aí, ela saiu... Ela nem falou nada. Ela levantou e falou assim... Eu preciso ir falar com as assistentes sociais. Aí, eu... gelei, assim, eu falei, não, tipo, porque eu não tava preparada para aquilo. Eu precisava muito dos documentos dela. Muito, muito. E eu precisava muito que ele autorizasse. E já tava combinado o dia, porque a gente marcou na embaixada, essa agenda, né? E era alguns dias depois que a gente iria na embaixada para tirar os passaportes dela. E eu falei, meu Deus. Estraguei tudo. Estraguei tudo, porque agora ele não vai ir lá fazer os passaportes, o documento passaporte da Isabela, autorização de viagem, nem nada, né? E ela falou assim, olha, não... Eu falei, não, por favor e tal, não sei se eu quero falar sobre isso agora. Ela falou assim, não, quando se trata de questão de
criança, né, de violência com criança e tal, a gente não tem outra alternativa. Falei, tudo bem. Aí chamou as assistentes sociais, foi o dia inteiro, assim. Foi muito cansativo, eu fiquei sem comer o dia inteiro, mínimo de preparo. Me colocaram numa sala para relatar tudo para uma pessoa, depois outra sala para relatar tudo para outra pessoa, me perguntaram a mesma coisa de diferentes formas. Depois me botaram numa outra sala, veio a chefe da assistente social e falou que eles precisavam fazer alguma coisa naquele sentido, porque eles tinham recebido uma ligação do hospital, exatamente na data que eu falei, de uma mulher que não parecia irlandesa, pelo sotaque, provavelmente, com 2 crianças relatando uma situação de abuso. Então, assim, para eles ficarem alerta, tu, né? foi eu. Então, tudo casou. E elas me falaram isso, a gente recebeu essa chamada. Então, tipo assim, tudo tá fazendo sentido. E aí, elas chamaram os policiais. O policial chegou. Não me avisaram que ia chamar o policial chegou, tomei um susto também, assim, chegou a polícia. E eu contei novamente e me pediram o endereço dele, do trabalho. E aí, iam me liberar. Eu falei, tá, mas aí o que acontece, né? Não, a gente vai no trabalho dele, vai questionar, vai explicar pra ele a situação que tá acontecendo. Aí eu, tá, mas e depois? Não, ele não vai ser preso, né? Porque não é flagrante, não é nada. A gente só vai questionar ele sobre o que aconteceu. Eu falei assim, mas aí vocês vão lá e perguntam pra ele, depois ele vai pra casa? E aí você? E a minha segurança? Foi o que eu falei. Eu achei, assim, um completo despreparo, né? Tem até uma amiga minha que fala assim, o que eles acharam que ia acontecer? Que vocês iam voltar pra casa, assistir Netflix, todo mundo, assim? Você tá colocando uma vítima de frente pro agressor, de frente pra um abusador, sem segurança e sem proteção nenhuma, sem te oferecer o mínimo de segurança. E eu achei aquilo um absurdo. Eu perguntando pra elas, não, mas calma aí, como assim? Eu vou ficar sozinha na casa com as minhas filhas? Ele vai chegar e provavelmente chegaria extremamente agressivo. Que é isso? Com ódio, né? O que você foi fazer? Exatamente. Eu iria ficar ali, sei lá o que poderia fazer. Tirar meu celular, me deixar incomunicável, me bater. Não sei. E eles foram? Aí eles me falaram, não, porque a gente tem que fazer isso. Esse é o nosso... É o de praxe. É o de praxe que a gente vai fazer. Assim... E eu falei assim, eu não tenho pra onde ir e tal, não sei o que eu faço, né? Aí eles falaram assim, olha, se você não quiser... E eu expliquei pras assistentes sociais, chorando, assim. Eu falei assim, não, eu quero ir pra casa. Eu não tenho pra onde ir. Eu tenho minha família é no Brasil. A minha mãe tá pra passar por uma cirurgia também. E eu preciso ir pra casa, eu preciso dos documentos. Expliquei tudo do passaporte. As assistentes sociais falaram assim, então tá. Você vai pro Brasil e quando você estiver no Brasil em segurança, a gente chama ele pra conversar, então. A gente faz dessa forma. Você vai pra lá, fica segura com suas filhas. E os policiais me deram um negócio pra assinar de que eu não iria fazer, então, a denúncia ali. Então, eu tive que assinar que, olha, eu não tô fazendo denúncia e tal, não sei o que, assinar aquilo ali. E as assistentes sociais falaram isso, né? E eu insisti muito que eu queria fazer os exames da minha filha. Queria fazer isso porque eu queria saber o que aconteceu, né? Porque abuso sexual a gente sabe que não é só penetrar e tal. São outras coisas. Eu desconfio pelas marcas que tinham, pelo pelo que tinha, alguma coisa que era uma situação de barba, né? Isabela era muito pequenininha, a Júlia, perdão, de forçar alguma coisa, de ter forçado a boca dela pra alguma coisa, porque pra ela ter se assustado daquela forma, sabe? E tava escuro, e ela naquele desespero, assim, né? E aí, falaram, tudo bem, então, né? Então, a gente vai investigar, depois se estiver no Brasil a gente vai chamar ele para conversar. Tudo bem, fui para casa, fomos na embaixada, tiramos o passaporte, chegou o passaporte, embarquei para o Brasil. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu tinha que avisar as assistentes sociais, né, que foi o combinado, cheguei aqui no Brasil, agora, né, vão fazer o que tem que fazer. E aí as assistentes sociais, eu tive que falar com as assistentes sociais, mas antes de falar com as assistentes sociais, eu liguei pra ele. Eu achei... Só uma pergunta antes. Você chegou a falar com as assistentes sociais sobre a filha dele também? Falei. Falou tudo? Porque aí poderiam, de repente, até examinar a menina, né? Exatamente. Falei tudo. Contei tudo. Depois eu contei absolutamente tudo. E pedi muito, né? Que eu tava falando, pedi muito pra que ela fosse examinada. E conseguiram marcar um mês depois. A filha dele? Não. A sua filha? A minha, um mês depois com um médico numa cidade diferente e tal, que basicamente era um médico especialista. O que o médico fez foi pegar minha filhinha de 2 aninhos, abrir a perninha dela e ver que não tinha rompimento de ímen. E ele veio e falou pra mim, olha, né, tá tudo certo, tá preservado e tal. Mas ele mesmo falou, isso não significa que a sua filha não foi abusada. Tá? E a gente sabe, lógico, né?
E depois disso, eu vim pro Brasil. Alguns dias depois desse exame, eu vim pro Brasil e liguei pra ele e falei pra ele. Eu achei... As assistentes sociais iriam fazer, mas eu achei, assim, que... Da minha parte, sabe? Porque eu tava tendo que... de alguma forma... viver uma coisa e fingir pra ele que tava tudo bem. E quando eu cheguei no Brasil, ele mandando mensagem: oi, meu amor, já chegou no Brasil. Eu não tava aguentando mais aquela situação. Então eu peguei o telefone pra ele e liguei, contei: olha, que aconteceu isso, isso e isso. O que aconteceu lá naquele dia, eu não esqueci. Agora você vai ter que explicar o que aconteceu e tal e tudo mais. E ele começou a gritar no telefone. Muito, mas muito, muito, muito desesperado. O que você fez? E tal, gritando muito desesperado no telefone. Eu falei que você não podia falar sobre isso com absolutamente ninguém. Você arruinou a minha vida. Você arruinou a nossa vida e tal, não sei o quê. Raquel e tal. Gritando assim. E eu bastante calma. Eu já tava em casa, já tava tranquila. Eu bastante calma, falei: você vai se explicar? E ele começou a dar umas explicações, assim, que inclusive tem no meu processo. Evelyn, se você vê as explicações, as coisas mais esdrúxulas. Ele não nega absolutamente nada que aconteceu. Ele negou, falou que você inventou e tal, não sei o que. Não, ele confirma o que aconteceu. Ele fala o que aconteceu da noite, que a Júlia estava chorando e tal. Ele, inclusive, chega a falar que ele estava, né, com a cueca dele melada, porque ele tinha um problema, que o pênis dele ficava vazando líquido. Por isso que ele estava no quarto com a minha filha, naquela situação e tal. E fala coisas, assim, absurdas. Diferentes versões e tudo mais, assim, né? Que tinha problema de ereção. Ele confirma as coisas, sabe? Confirma que a Júlia estava desesperada, chorando. Confirma que no dia seguinte ela apareceu toda vermelha. Aí ele bota a culpa em mim. É porque a mãe deixava ela sem trocar a fralda. Sabe? Já que ele trocava... Mas ele não entrou de madrugada pra trocar a fralda dela? Então por quê? Ela chegou com muito entretenimento. Esse é o PacaCast que está acontecendo.